Então, esse daqui seria o LP360, né, que é o nosso software de processamento. Então, nesse caso aqui, quando eu abro o software, eu já tenho a opção aqui de estar importando os dados de um sensor convidado ou de um sensor da própria GeoQ, né, o TrueView. Então, nesse caso nosso aqui, o que eu vou fazer é selecionar essa última opção, que é para importar dados de um sensor convidado, e aqui eu tenho as opções, aquilo que eu mostrei para vocês nos slides, né? Então, eu tenho as 4 opções aqui para estar importando esses dados. No nosso caso, hoje, eu vou selecionar aqui o L1, vou para a próxima tela, vou trazer aqui a pasta dos arquivos originais, né? Então, aqui eu tenho os arquivos originais do L1, e ele vai me pedir também aqui a pasta onde estão os dados das trajetórias. Então, eu vou trazer as trajetórias do voo, vou criar aqui a pastinha do Liner, e vou dizer para ele trazer também o LAS já gerado lá no software Terra. Vou colocar o nome do projeto, vou colocar aqui o webinar L1, perdão, L1. Ele me pede um sistema de coordenada, então nesse caso aqui esse voo foi feito na nossa fábrica, né, lá como teste no Alabama, então vou selecionar Alabama West, mas se eu selecionar esse botão Select, eu tenho aqui todas as coordenadas espaciais geográficas, né, do mundo todo, então qualquer lugar que você está efetuando o voo, ele vai aparecer como uma opção aqui para você selecionar, então se você está voando em São Paulo, se você está voando na Europa, ou na Argentina, ou em qualquer país que você esteja efetuando o voo, ele carrega já direto no nosso software todas as coordenadas mundiais aqui para você estar selecionando. Então é só selecionar aqui o espaço aéreo que você está efetuando o voo, a coordenada geográfica, que ele já vai carregar para dentro do projeto. Nesse nosso exemplo aqui, o voo foi efetuado no Alabama, então já selecionei aqui o Alabama, e vou importar esse voo para dentro do meu projeto. Então, o que ele vai fazer agora, ele vai importar esse planejamento de voo, esse plano de voo, já vai me trazer a nuvem de pontos gerada no Terra. Esse processo não tem como eu escapar, então eu tenho sempre que ter realmente o Terra para estar conseguindo importar esses dados crus do sensor, né, para poder reprocessar aqui dentro do LP360. No caso dos nossos sensores, eu poderia estar importando esses dados crus direto do sensor, sem passar por nenhum outro tipo de software. Então, no L1, o workflow é um pouco diferente em relação a isso. Você tem sempre que importar esse arquivo LAS já gerado no Terra. Então, vocês percebem aqui, vou até fechar essa janelinha de baixo por enquanto, ele já trouxe, né, essa nuvem de pontos colorizada, aqui me aparece por elevação, né, depois eu posso mudar isso, mas já aparece aqui colorizada por elevação, e como todo software GIS, eu tenho aqui os layers que eu posso estar ligando ou desligando, né? Então, aqui eu posso estar ligando trajetória, as linhas de voo, então já tenho tudo aqui já para mim trabalhar. Aqui eu posso estar visualizando de várias maneiras, uma delas é RGB, né? Então eu posso estar visualizando tanto por elevação como RGB. Aqui do lado direito, deixa eu só tirar esse painel aqui do outro webinar, eu tenho algumas ferramentas de visualização também, eu posso já automaticamente abrir uma janela tridimensional, que a gente chama de isométrica, então esse isométrico eu posso estar visualizando ela tanto colorizado por elevação, como colorizado também por RGB, né? Então, qualquer janela aqui que eu abra o 3D, eu posso estar visualizando nesse aspecto. Vou melhorar aqui a qualidade. Então, você percebe que a gente consegue já estar visualizando nesse formato isométrico. E aqui em cima, também, o que eu consigo também é traçar um perfil. Então, eu posso traçar um perfil de qualquer área aqui, por exemplo, essa área aqui que tem essa vegetação. Traçar um perfil aqui, ele vai abrir uma outra janela na parte de baixo do software, né? Aqui também eu posso visualizar por elevação, então o que está em vermelho mais alto, que está aqui em azul mais claro, ou esse azul mais escuro seria a parte mais do terreno. Posso também visualizar por RGB. Aqui você já nota um pouco das limitações, né, do Livevox, né? Então você percebe que tem um pouco de fusão entre um ponto e outro, né? Então acaba sendo uma imagem bastante ruidosa. Nós vamos tentar dar uma melhorada nisso, mas também não tem muito milagre, né? Um pouco é o que o sensor oferece, mas você já percebe que ele consegue capturar aqui os dados da área de mata, né? Da área de vegetação. Por mais que ele borre os pontos, ele consegue ter uma ideia aqui do que você está mapeando. O que importa para a gente de início, quando se fala em processamento, é verificar
como estão as faixas de voo, né? Então, nesse projeto aqui eu tenho 3 faixas de voo. A tendência é que essas faixas nem sempre estão alinhadas, principalmente no caso do L1. Só que o grande problema que eu tenho processando com o Terra é que se eu mudar isso daqui, por exemplo, para Source ID, eu não tenho essas faixas de voo separadas, né? Então eu tenho como se fosse um arquivo único LAS, né? Você percebe que é um arquivo gigante, inclusive ele gerou aqui a curva que o drone faz, né? Que isso aqui para a gente não é interessante, porque isso aqui deve ter muito ruído, não tem precisão nenhuma, então isso aqui é algo que a tendência é a gente eliminar, né? Mas você percebe que é um arquivo só e não está separado por faixas de voo, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa separação. Então como é que é feito isso? Eu basicamente recrio essas trajetórias de voo, né? Então o que eu vou fazer, tem uma parte aqui que não me interessa do voo, que é essa parte de calibração do sensor que foi feita, então isso aqui eu preciso excluir, né? Eu não vou processar isso e também não me interessa processar essa curva que o drone faz aqui para o início da próxima faixa. Então o que eu faço é, eu recrio essas linhas de voo. Então aqui ele já me recriou essas linhas de voo, então o que está em azul aqui é o que ele realmente vai utilizar, né, para processar esses dados LiDAR, esses novos dados LiDAR. Vou criar essa nova trajetória agora, então aqui ele já me criou, já importou a trajetória feita lá no Terra, né, já trouxe as coordenadas. O que eu vou fazer é falar para ele novamente gerar essas coordenadas para eu poder gerar esse geocode agora de uma maneira mais precisa e mais separados, né? Como se fossem linhas de voo independentes. Então aqui ele está gerando isso, está gerando as fotos também. Ele vai apagar as fotos que estão fora dessa linha de trajetória de voo, para o meu projeto ficar mais limpo, né? E aí eu vou gerar o geocode, que é a nossa última tarefa. Então você percebe que eu estou vindo da esquerda para a direita, né? Então eu comecei importando. A única coisa que eu pulei foi o PostSpec, porque esse não é um sensor nosso, então eu não consigo trabalhar com o cálculo de IMU. Então eu já comecei aqui criando as trajetórias e agora o último passo é criar o geocode. Aqui tem 2 itens interessantes. O primeiro é esse clip range. Normalmente nos nossos sensores nós trabalhamos com 40 graus, tá? No caso do L1, isso a gente diminui para 30 por questão de ruído. Então, como ele é um sensor, o LiveVox é um sensor que tende a realmente gerar bastante ruído, nós diminuímos esse ângulo de atuação para 30 graus. Então, no caso do processamento do Terra, ele faz em 40, mas a gente percebe que com 40 acaba se tornando muito ruidosa a imagem, né, a nuvem de pontos. Então, a gente reduz na hora de processar, de pós-processar, a gente reduz esse ângulo para 30, e nós selecionamos também aqui, a gente faz, na verdade, um upgrade, porque o Terra ele gera um LAS na versão 1.2, que também não é uma versão que a gente recomenda. Então, a gente faz uma upgrade da versão 1.2 para a versão 1.4. Né? Isso também melhora bastante a qualidade da nossa nuvem de pontos. E aqui eu vou pedir para ele gerar esse arquivo, então ele vai estar gerando essa nuvem de pontos agora processada novamente, né? Isso é rápido, vai demorar aqui menos de 1 minuto no meu computador. Claro que a gente recomenda que você tenha um computador também, não de última, mas se não for de última, penúltima geração, pelo menos um i9 com uma placa GeForce Game, por exemplo, né? Já trabalha bem, não precisa ser também nada um supercomputador, mas a máquina tem que ser uma máquina com um processador razoável para você conseguir ter uma velocidade boa de trabalho. Então agora vocês percebem que a gente criou, inclusive ele criou aqui um layer novo, vou até renomear esse layer como LAS LP360. Né? Então ele gerou um arquivo novo, LAS, e agora você percebe que se eu for aqui e mudar isso para Source ID, né, como eu estava antes, nós temos agora as 3 linhas de voo, as 3 faixas de voo separadas. Né? Então eu consigo agora medir o nível de ruído, né, dessas linhas, né, e inclusive usar o que nós chamamos de strip alignment. Então o próximo passo que a gente costuma fazer, no caso do L1, é gerar esse strip alignment. Antes de qualquer classificação, de qualquer trabalho na nuvem de pontos, a gente vai primeiro estabilizar essas linhas de voo. Como é que eu percebo essa diferença? Se eu abrir um perfil aqui nessa área, vamos tentar pegar um perfil aqui entre as 2 linhas. Vou pegar um perfil aqui de 1 metro mesmo. Eu vou mudar aqui também para Source ID e vou tentar chegar aqui num ponto onde a gente consiga perceber essa discrepância entre uma linha e outra. Aqui é um ponto bom. Você percebe que se eu ligar aqui as minhas faixas, nós temos essas 2 linhas, né, a verde e a vermelha, elas deveriam estar sobrepostas, né? Por quê? Porque são 2 linhas de voo que deveriam estar se coincidindo, né? E não estão. Né? Isso agora aqui,
como eu separei, eu consigo fazer essa mudança. Se eu visualizar o original, que vem do Terra, você percebe que eu não tenho essa opção. Eu só tenho um LAS. Então, eu não teria como fazer esse alinhamento, né, nessas linhas de voo. Então, com a nossa nuvem de pontos criada no LP360, eu já tenho essa divisão e eu consigo fazer esse Strip Alignment. Então, o Strip Alignment é uma ferramenta que está integrada dentro do LP360, fica aqui do lado esquerdo, né? Então, o que eu vou fazer é selecionar o layer que eu quero que ele faça o Strip Alignment. Vou criar aqui o nome do layer novo que ele vai gerar. Então, vou colocar aqui LAS LP360 alinhado, client, e vou enviar para o job de tarefa. Então, o que é esse job de tarefa? É um job que, na verdade, é uma tarefa que ele fica executando em background. Essa aqui é uma tarefa razoavelmente rápida, né? Deve demorar em torno aí de um minuto e pouco. Então, algumas tarefas dentro do software, como geração de ortofoto, o próprio Strip Alignment, são rotinas que eu consigo deixar o algoritmo sendo aplicado em background, né? Então, eu posso continuar trabalhando no projeto enquanto isso está sendo efetuado e processado em background. Uma vez esse processo termine, eu recebo um e-mail dizendo, olha, o processo que você mandou executar já finalizou e já apareceu no teu projeto com o layer, nome, tal, tal, tal. Então, isso é meio que uma tarefa meio que automatizada, né? Outra maneira visual, que uma vez que termine esse cálculo, né, nesse caso aqui é o Strip Alignment que a gente está fazendo, do lado esquerdo aqui vai aparecer uma bandeirinha verde dizendo que o processo já terminou. Então, mais uns segundos aqui você vai ver que vai aparecer essa bandeirinha dizendo que esse processo do Strip Alignment já foi executado. E aí, automaticamente, a gente abrindo esse Job Manager, você tem a opção de criar esse layer novo, né, nesse caso aqui, com o Strip Alignment já gerado e já alinhado. Então, o primeiro processo que a gente faz com o L1 é importa os dados, né, do próprio Terra, inclusive o L1, a nuvem de pontos já desenvolvida, né, e gerada pelo Terra. Trazemos para o LP360. Próximo passo é gerar novamente o Deal Code para você ter essas faixas de voo separados, como a gente está vendo aqui na tela. O terceiro passo é fazer esse Strip Alignment, que a gente acabou de gerar, inclusive agora você vê que está piscando a bandeirinha verde aqui, então se eu clicar aqui você percebe que essa tarefa já foi executada, e eu vou pedir para ele gerar o layer novo, já com esse Strip Alignment já efetuado. Então ele já aplicou esse algorítmico de correção, então você percebe que ele já atualizou inclusive a minha tela. Então os voos que antes, as faixas de voo que estavam antes desalinhadas, né, eles já aparecem aqui alinhados. Então, se você comparar o antes e o depois, aqui seria o que estava antes, né? E esse seria o que estava depois. Então, você já percebe que o teu nível de ruído caiu bastante. Aqui eu estou trabalhando num grid de 10 centímetros, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, estou trabalhando em 10 centímetros de grid. Então, esse ruído aqui já praticamente reduziu em torno de 10 centímetros, né? A quantidade de ruído. Mas eu posso ainda suavizar ainda mais, uma vez tendo essa nuvem de pontos, né? Então, se eu dar um zoom aqui só para vocês entenderem como é que está isso. Então, agora ele já está com essas linhas, essas faixas alinhadas, né? Eu posso até abrir aqui para vocês, deixa eu dar um zoom em alguma parte aqui mais plana. Eu posso trabalhar com o que nós chamamos de Point Cloud Tasks. Aqui eu tenho várias rotinas, né, para trabalhar em cima da nuvem de pontos. Então, eu tenho como suavizar a nuvem de pontos, eu tenho como classificar ground, ou seja, criar um modelo digital de terreno, trabalhar com parte, em caso de mineração, extração de metragem cúbica, trabalhar no caso de linhas de transmissão, extrair ou classificar linhas de transmissão, vetorizar os cabos de transmissão. Então, eu tenho algumas rotinas que a gente consegue fazer dentro do software. O que eu vou fazer agora é executar uma que a gente chama de Planner Statistics, para a gente mostrar os números que estão, né, nesse material que a gente acabou de corrigir em relação às linhas de voo. Então, eu vou abrir aqui um quadradinho, perdão, vou executar essa tarefa aqui num quadrado pequeno, só para a gente ter um pouco os números, né, em relação a isso. Então, se eu for aqui nos meus layers, ele criou aqui um layer Planner Statistics, e se eu visualizar isso, você vai ver um pouco dos números que tem aí, né? Então, nós temos aqui Standard Deviation, que está em 2,8 centímetros, né? E o range que está aqui em 18 centímetros, que isso aqui, na verdade, é o nível de ruído que nós temos nesse material. Então, nós vamos tentar dar uma melhorada nisso, né, um pouco mais. Então, uma ferramenta que eu vou estar utilizando agora é o que nós chamamos de smoothing.
Então, eu tenho a opção aqui de estar suavizando, né, essa nuvem de pontos. Então, eu vou aplicar isso para o projeto, não deve demorar muito. Eu gosto de mostrar ele sendo processado, né, porque para não dar a sensação que nós perdemos muito tempo para chegar num resultado que a gente está mostrando. Então, eu sempre prefiro, por mais que a gente perca um certo tempinho aqui na apresentação, mas mostrar, né, como que é feito isso, né, como que é processado, para mostrar realmente que não tem nenhum tipo de truque, né? A gente não está querendo mostrar alguma coisa que realmente não existe. Então, o que o software está fazendo agora, ele está aplicando um algoritmo de suavização na nuvem de pontos, né? Então, ele vai pegar esses códigos e vai estar ajustando esse nível de ruído hoje que a gente tem aqui em torno de 18 centímetros, vai perceber que vai reduzir significativamente. Qual que é a vantagem disso? Depois, eu continuando a parte de classificação, para mim, trabalhar o ground, né? Ou seja, o que é o ground, né? O ground entra a questão dos retornos, né? E da potência do sensor. Então, o teu sensor, quanto mais potente e mais retornos ele tem, mais a gente consegue penetrar numa área vegetada e chegar no solo, que é o interesse de todos nós, né? No final das contas, o interesse do LiDAR sempre é fazer uma cobertura do terreno e criar um modelo digital do terreno. Então, isso, quanto mais potente o teu sensor e com retornos de qualidade, você consegue chegar nessa nuvem de pontos em termos de ground de uma maneira mais eficiente. Óbvio, se você tem uma nuvem de pontos com muito ruído, o software terá muito problema para encontrar qual que é o ponto mais próximo possível da superfície, né, do terreno. Então, por isso que a execução de uma tarefa de smoothing, né, é fundamental antes de você efetuar qualquer tipo de classificação de terreno, de ground. Uma coisa também que a gente costuma deixar bem claro, né, que às vezes confunde um pouco, principalmente os que estão aí começando no mundo LiDAR, é que nem sempre uma densidade de pontos significa que você tem uma qualidade ótima ou boa para você efetuar um levantamento. Né? Então, muitos sensores e fabricantes falam, não, nós temos não sei quantos milhões de pontos, ou não sei quantos mil pontos por metro quadrado, ou seja, um sensor muito denso, que não sei o quê. Na verdade, isso não significa, a quantidade de pontos não significa que você terá uma qualidade de nuvem de pontos adequada. Então, você tem que pensar um pouco na como é emitido esse feixe de luz, né? Ou seja, eu chamo de footprint, né? Ou seja, a dimensão desse laser que é emitido do sensor para a superfície, né? A quantidade de retornos que cada sensor está te dando e a qualidade desses retornos que ele está te dando, né? E a intensidade que você voa. Isso é combinado com alguns fatores. Então, é combinado com o quê? Com a altitude que você voa. Então, não é simplesmente pegar um LiDAR e colocar no M300 e sair voando a altitude que dá na cabeça. Então, dependendo da situação, você tem uma altitude recomendada. Nós, em treinamento dos nossos sensores, cada sensor e cada situação, nós recomendamos uma altitude de voo. Também recomendamos também uma velocidade de voo e um planejamento de voo. Então, em algumas situações, quando você tem uma densidade, aliás, uma vegetação muito densa, que você precisa de mais densidade de pontos, é recomendado você fazer um voo bem abaixo do que nós recomendamos, no caso do 515, que é de 80, você pode fazer um voo a 40 em algumas situações, e em alguns casos também a gente recomenda a gente fazer voos cruzados, né? Por que o voo cruzado? Porque isso permite com que o laser penetre em ângulos diferentes na vegetação. Então, são situações que não é simplesmente pegar o LiDAR, sair sobrevoando e achar que aquilo lá vai te dar uma nuvem de pontos com uma boa qualidade para classificar. Então, existe todo um cálculo por trás, né, todo um know-how por trás que deve ser adquirido antes de qualquer missão, né, efetuada com a tecnologia LiDAR. Bom, aqui ele já efetuou, então, esse smoothing, ele criou um layer novo aqui, vou até renomear esse layer também, então vou colocar aqui LAS, vou seguir o padrão, né? Então, LAS LP360, ele está, além de alinhado, agora ele está suavizado. Tá? Então, eu vou mantendo aqui uma rotina, vou até arrastar ele aqui para baixo, para ficar perto do outro layer. Então, aqui eu tenho mais ou menos o histórico de como foi feito. E vamos ver como é que ficou o resultado. Então, você percebe aqui embaixo, vou até colocar aqui por TIM também, a diferença que ficou isso, né? Então, eu parti desse daqui, que era simplesmente o alinhado, então, ele estava com essa quantidade de ruído, você percebe aqui na linha de perfil, né? E chegamos num resultado como esse, que é o suavizado.
Então, você percebe que realmente teve uma mudança significativa no nível de ruído dessa nuvem de pontos. Se eu rodar o mesmo Feature Analytics, né, o Planner Analytics que a gente rodou agora há pouco, né, Statistics, na verdade, então eu vou rodar o mesmo, a mesma tarefa, só para a gente comparar um com o outro. Então, aqui já fez. Então, se eu for aqui nos meus layers agora e abrir as propriedades aqui da estatística, você vai perceber a redução que teve em termos de range. Então, ele caiu aqui de 18 para 9,5, né? E aqui o Standard Deviation também caiu para 2,4. Então, aquilo que eu falo, melhora muito a sua quantidade de ruído, não faz muito milagre, embora isso aqui já esteja realmente com uma qualidade muito boa comparado com o que nós tínhamos antes, né? Se eu pegar aqui o do Terra, você percebe o nível de ruído que estava antes, né? E nada separado em termos de linha de voo. Então, eu saí disso e cheguei nisso, né? Então, você percebe, inclusive, aqui em TIM, né? Você visualizando aqui triangulado, mesmo se eu pegar só o alinhado, você percebe que ele tinha muito mais ruído, né? Do que depois que a gente efetuou a suavização. Então, a partir de agora é que a gente trabalha com a parte de classificação em geral, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue trabalhar a questão do ground. Então, eu tenho até um projeto aqui que a gente já começou a brincar ontem com o ground. Vou carregar ele aqui, que é o L1 Data. Vou salvar esse projeto. Então, de novo, né? Quais são a metodologia de trabalho? Importar os dados L1 gerados no Terra, geocodificar novamente aqui dentro do LP360, utilizar o Strip Alignment para fazer essa correção entre as faixas de voo, efetuar o smoothing para suavizar esses ruídos que você porventura tem na nuvem de pontos, e a partir daí começar sim a tua classificação de uma maneira geral. Mas esses passos são fundamentais para que você comece a ter uma classificação de uma maneira mais profissional com o L1. Sem isso, nós garantimos que a tua nuvem de pontos vai ter muito mais ruído do que qualquer outra coisa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao LiveVox, né, e ao nível de ruído que ele gera. Esse projeto aqui nós já fizemos, eu já executei uma tarefa, na verdade eu executei duas tarefas, né? Uma a gente chama de Seed Surface. O que é o Seed Surface? Ele basicamente, o software vai dizer para a nuvem de pontos, né, procurar na nuvem de pontos qual que é o ponto por metro quadrado que mais se aproximou do ground, ou que para ele seja o ponto do ground. Claro que necessariamente pode ser que não seja o ground, né? Pode ser que ele tenha esbarrado em alguma outra coisa e achar que aquilo ali é o ground. Mas ele vai procurar dentro da minha nuvem de pontos os pontos por metro quadrado que mais se aproximem da superfície, né? Mais se aproximem do ground. A partir daí, nós vamos executar uma outra rotina, que é o Adaptive Team, que o Adaptive Team vai utilizar esses pontos que ele pegou como mais próximo do terreno, e num raio de ação de 3 metros, você vai buscar 3 ou 2, isso você pode depois também estar mudando aqui dentro da sua interação, né? Porque quando eu abro um menu aqui, eu tenho várias submenus aqui para mim estar operando, né? Nos nossos sensores, a gente usa um sample distance de 3 metros, mas isso aqui no caso do L1 pode ser que seja até menos, né? Então, isso aí é questão de sensor para sensor. Mas, enfim, ele busca ao redor desse ponto que ele encontrou próximo da superfície os melhores pontos, né, para fazer esse ground, para fazer essa classificação de terreno. E com isso você consegue ver o ponto que mais conseguiu atingir o solo através de uma área vegetada ou através de uma área que tem algum tipo de obstáculo. Nesse exemplo aqui, se eu traçar um perfil nessa região aqui de mata, né, não de mata, mas tem um mato aqui, uma vegetação, vou até abrir o 3D aqui para vocês entenderem do que se trata essa área, né? Então aqui, deixa eu colocar aqui por RGB. Então, isso aqui seria uma área já vegetada, próximo dessa estrada de ferro, né? Então esse perfil me mostra a vegetação. Se eu mudar aqui, uma das visualizações que eu tenho também é por classificação. Então aqui já está classificado como ground. Então se eu for aqui nesse funil e der um scan, ele vai me mostrar quantos pontos eu tenho nesse projeto. Então, esse projeto aqui eu consegui pegar praticamente aí 60 milhões de pontos, né? E desses pontos eu tenho 34 milhões já que ele conseguiu classificar como ground, né? Ou seja, que em teoria ele classificou aqui como sendo superfície. Então, o que está aqui em laranja, nesse caso, é o que ele conseguiu chegar na superfície. Se eu venho aqui nessa janela de perfil,
vocês notam, né, que o que está em laranja aqui, vou até dar um perfil aqui mais estreito, vou dar um zoom out. Aqui vocês percebem que o que está em laranja é o acreditor de ground. Claro que também não tem muito milagre, né? Então você percebe que tem umas áreas aqui que estão realmente com um certo buraco. Então se eu mudar isso daqui para ground, aqui no meu mapa, e der um zoom, você vai perceber que tem uma área aqui que realmente ele não conseguiu penetrar muito bem, né? Então isso é questão do Live, que você pode corrigir aqui no software, né? Mas você percebe que de cara tem algumas sombras, né? De algumas áreas onde o sensor não conseguiu potência suficiente para ultrapassar a vegetação e chegar em solo. Esse perfil também eu posso traçar um perfil aqui em relação à linha férrea, trazer um perfil aqui de 1 metro. Então aqui vocês percebem um pouco, vou ligar aqui o visualizador, a característica que está, né? Então se eu der um zoom aqui, então essas duas faixas aqui seriam como se fossem os trilhos, né? Então, você percebe que também ele teve uma falha aqui que ele não conseguiu fazer. Vou até aumentar aqui de repente o perfil para ver se a gente consegue visualizar. Mesmo assim ele não conseguiu pegar essa linha de perfil. Mas enfim, isso são características do Livox, né, do scanner, que a gente tem que realmente trabalhar com esse tipo de situação. Então você percebe que ele gera bastante ruído quando você tem uma área como essa, né? Então ele tem alguns probleminhas aí de cálculo na horizontal, mas que no software você conseguiria estar com um certo tempo, né, dando uma corrigida nesse tipo de material. Mas enfim, né, mais uma vez, o nosso software LP360, ele realmente permite que você melhore muito os dados coletados do L1. Ele tem essas funcionalidades de suavização e de realinhamento das nuvens de pontos, né, das faixas de voo. Então isso ajuda muito na parte de classificação e na parte de ajuste da tua nuvem de pontos. E aquilo que eu comentei no início, né, ele é totalmente aberto para outros softwares. Então você pode estar, tem a ferramenta de export, que você pode estar exportando tanto uma nuvem de pontos no formato LAS. No formato LAS você pode inclusive escolher a versão que você quer exportar, que nós já estamos na versão 1.4, mas você pode exportar em outras versões. Pode exportar isso no formato XYZ também, ou no formato AutoCAD, ou em Point Shapes. Ou você pode exportar superfícies. Então, a superfície pode exportar, por exemplo, um modelo digital de terreno com elevação, ou posso criar a curva de nível, que eu acabei até esquecendo de mostrar, mas nós temos a parte de curva de nível aqui. Então você vê que um clique que eu dou no botão ali, ele já automaticamente gerou essa curva de nível para mim. Então isso aqui eu posso estar exportando também. Posso inclusive estar visualizando aqui só as curvas de nível, se vocês quiserem dar uma olhada. Então essas curvas de nível eu posso estar exportando também para qualquer outro sistema, CAD ou o que seja, né? Então eu tenho essa possibilidade de exportar isso aqui pela ferramenta de export. Ou exportando, no caso, modelo, eu posso exportar também uma nuvem de pontos só com o ground, né? Você exportar um modelo digital de terreno já classificado. Então, quando eu venho aqui e dou um scan, antes de exportar, eu seleciono somente o ground. Eu vou apagar todo mundo, ligo o ground. Então, já consigo estar exportando só o ground, né? Para ser utilizado em outro software de processamento. Então, ele acaba sendo um software bem versátil. Importar também, consigo importar, se você não tem um L1 ou tem qualquer outra solução, eu também posso importar uma nuvem de pontos genérica, inclusive capturada de um LiDAR aerotripulado, de um avião. Então, eu consigo trabalhar isso dentro do LP360 também. Ou seja, é um software totalmente integrado, totalmente aberto, né, para fluxos de trabalhos de qualquer natureza. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para mostrar. Não sei se o Roman acompanhou alguma pergunta, se teve alguma questão aí no chat. Se não, vocês fiquem à vontade para nos contactarem por e-mail, ou estar enviando as perguntas também por e-mail. Eu vou até abrir de volta aqui o PowerPoint e vou deixar aqui os contatos meu e do Roman um pouco na tela, para caso vocês tenham algum tipo de pergunta. Deixa eu só compartilhar aqui o slide de novo. E, bom, seguimos em contato aí por e-mail, ou se vocês quiserem uma apresentação geral dos nossos produtos também,
né, uma apresentação mais voltada para os nossos sensores, fiquem à vontade para nos contactarem também. E mais uma vez, obrigado.